Sabes que eu acho que há audio porn, não há? Há audioporn. Eu estou seriamente a pensar em mudar de carreira e a verdade por essa área está a ter alto sucesso. No outro dia há uma app chamada DeepSea que tem algumas gravações gratuitas, se quiseres ir ouvir, é muito fixe, mas tens de fazer download da app. E há uma que no outro dia a Tânia Graça estava a dizer no consultório do amor, mas eu agora já não me recordo. E já não me recordo, tenho de ir ver. Mas essa acho que é mais aberta, portanto tem mais coisas gratuitas do que a DeepSea. E que sim, basicamente é pornografia. É uma Não é pessoa. erótico só, é É uma mesmo. pessoa a descrever. Quer dizer, são várias coisas, são duas pessoas a descrever. É como. Já leste cenas sexuais, certo? Sexuais. Sim, portanto. Eu lembro da primeira que me entusiasmou verdadeiramente. Foi Então, na Verónica, conta-me. foi no livro Verónica Se de Morrer, Paulo Coelho, é o único livro que eu li 2 vezes, e a Verónica masturba-se. Eu não sei se uma das protagonistas do meu romance, que estou a escrever atualmente, que se chama Verónica, não sei se não terá esse nome inspirado um bocado na própria Verónica do Paulo Coelho. Vamos pensar Mas, nisso, Pedro. como isto não é os meus amigos sobre livros ou sobre pornografia, áudio, Pensa nisso, eu acho que é uma ótima era opção. Tu fixe, o agora. pessoal vinha e fazia audições e eu dizia, não. Bem-vindos a mais um episódio dos meus amigos. Hoje temos a Catarina connosco, a nossa especialista em séries, e ela hoje vai-nos falar de, por vezes, séries muito novas, por vezes, séries já antigas, nomeadamente anos 90, como será o caso. Vai-nos falar de Friends. Friends que é verdade que tu revês Friends tipo a cada X anos ou uma coisa assim. Sim, ultimamente mais, porque pandemia. Olha, no outro dia vi uma piada do Stephen Colbert que é Finally we'll see our friends instead of binging friends. Um, e, e é uma série daquelas que sabes que eu tenho ligação emocional, com certeza quase toda a gente tem uma ligação emocional com uma série em particular, independentemente dela ter boa qualidade ou não. Imagina, Baywatch, por exemplo, provavelmente tens uma... Tenho uma série, tenho um apelo emocional muito grande. Foi quando eu descobri a Pamela Anderson e foi quando eu descobri também o meu corpo. Esta conversa hoje está a ir muito para... Mas, ok, vamos refriar aqui a coisa. Então eu tenho uma grande ligação emocional a Friends. Eu vivia na fronteira, como tu sabes, e eu tinha televisão espanhola e havia um canal de televisão que por acaso não é espanhol, é francês, que é o Canal Plus, mas que tinha emissão em Espanha e que era um canal codificado, portanto eles passavam... era um pouco os TV Cines da altura e era codificado sempre que dava filmes, mas à hora do almoço tinha 2 séries de comédia, passavam dobradas em espanhol, claro. E não me recordo muito bem quando, mas sei que foi logo no início da série sair, eles passavam Friends dobrado em espanhol, repito. Portanto, para mim, eu conheci Friends com umas vozes Já muito amigo? diferentes. Chamava-se Friends na mesma, chamava-se Friends na mesma. Então era Friends. Sim, e sabes que uma das curiosidades da série é que eles dizem a palavra amigos, friends, em todos os episódios. Se Não estiveres atento, sabia. em todos os episódios eles dizem. Então, todos os episódios eles, né, na série, quando eu comecei a ver, diziam amigos, não diziam friends. Portanto, curiosidade. Mas é interessante porque as dobragens em espanhol eles têm um cuidado particular em pôr sempre o mesmo ator a dobrar o mesmo ator. Por exemplo, Yeah. quando o Brad Pitt é convidado, eles põem mesmo o ator espanhol, portanto, o responsável da voz do Brad Pitt a dobrar. Eu acho que isso é giro e eles têm esse cuidado. Mas isto para te dizer, então, foi 90 e qualquer coisa que eu comecei a ver Friends. E até antes de ver outras séries que na altura em Portugal até já estavam a estabelecer-se. Por exemplo, Seinfeld, que é uma série anterior a Friends, sim, é do mesmo canal de televisão, é da NBC,
mas que em Portugal entrou primeiro, de certa forma, já te vou dizer como é que foi Friends em Portugal, porque Seinfeld dava na TVI, mas dava muito depois da meia-noite, dava tipo 1 da manhã, qualquer coisa assim. Na altura ainda não havia puxar para trás, não é? E então eu nunca... Mas acho que havia vídeos VHS. Para quem não estava a ver, um vídeo VHS era tipo um CD. Não, CD não. Era tipo uma pen. Era tipo a box que vocês têm. Não sei explicar um vídeo VHS. Não, estou brincando. Eu sei que a maior parte das Não, pessoas sabe. eu gravei muitas vezes os meus episódios de Friends em VHS e era aí que eu ia chegar. Era a hora de almoço, eu ainda andava na secundária, portanto, 97, deve ter sido 97. E depois, quando fui para a faculdade, eu encarregava o meu irmão mais novo de gravar. Portanto, ele tinha uma cassete dedicada a gravar os episódios de Friends dessa semana. Sempre. Portanto, ele já sabia que tinha de gravar para eu, depois ao fim de semana, quando ia para a Monção, voltar a ver. Então eu tenho uma ligação emocional muito grande a Friends. Quando Friends entrou nas nossas televisões em Portugal, a RTP caiu no erro de ser a primeira série dobrada, assim, a primeira série, e já toda a gente tinha ouvido falar de Friends, era uma coisa, não é? Era uma série que estava... Não tinha ideia que Friends tinha sido dobrado em Portugal. Tinha. E foi um desastre. Vai ver isso tudo, Franco. Foi um desastre e portanto, eu acho que eles só passaram ou só dobraram a primeira temporada e depois, durante muitos anos, Friends não estava disponível na televisão portuguesa. E eu já estava na, sei lá, 6ª temporada e eu 7ª e as pessoas... E estava em Coimbra, por exemplo, e as pessoas começaram a descobrir Friends e eu pensava, calma, espera, aqui há havia um deslocamento do tempo. E gosto muito de Friends por isto, porque tenho esta ligação emocional. Sou aquela pessoa que, se estiver a passar um episódio de Friends, eu sei qual é a temporada e o nome do episódio. Okay. Sei praticamente todas as piadas. E mesmo assim vês? Diz? E mesmo assim vês? Vejo. Há algum tempo que já... Quer dizer, vi agora no segundo confinamento, mas já, quer dizer, já não é ver, sabes? Já é só estar ali aquele barulho e daquela... Pronto, e há coisas que me dão um quentinho. Há coisas na série que me dão muito quentinho, que me fazem assim um calor no coração. E é uma série querida da maioria das pessoas, ainda que haja assim uma espécie de... disputa com Seinfeld, porque Seinfeld era uma série com melhor comédia. Não debato isso, eu acho que Seinfeld tem um estilo ligeiramente diferente, mas também não faz grande sentido ter esta disputa entre estas duas séries. Elas são mais ou menos... portanto, Seinfeld vem primeiro. Ainda antes de Seinfeld... Sim, Seinfeld vem primeiro. Depois há alguns atores de Friends que entram em Seinfeld. Não sei se tu tens esta ideia. Por exemplo, a Mónica é a namorada do Seinfeld durante uns episódios, uns 3 ou 4. Janice, do Oh My God, tem um blind date. Eu acho que ela não chega a ter um blind date com o George, com o Costanza. Acho que já não me recordo muito bem. Portanto, há algum... E... obviamente, de vez em quando, ou a dada altura, aparece a Phoebe, mas não no papel de Phoebe, no papel de Ursula. Mas isto é outra coisa. Eu acho que ela só aparece um episódio em Seinfeld. Eles aparecem como personagens ou os atores é que aparecem? Não. Imagina, a Mónica aparece uma personagem... A Mónica não, a Courtney Cox aparece como namorada a fazer um personagem namorada do Seinfeld. Mas a Phoebe, a Lisa Kudrow... Aparece como Úrsula porque depois é até um personagem que pegam nela e a colocam como waitress numa outra série da NBC de comédia que é contemporânea, que se chama Mad About You, que é do Paul Reiser, onde apareceu a Helen Hunt, exatamente, pela primeira vez, quando ela fez O Melhor Impossível. Eu acho que eles estavam a terminar Mad About You. E há outra coincidência entre Mad About You e Seinfeld. Portanto, esta é a coincidência com Friends. Portanto, a Ursula, que é a Lisa Kudrow, trabalha no café onde o Paul Reiser e a Helen Hunt vão,
mas há outra coincidência que é o Paul Reiser é o inquilino que subarrendou o seu apartamento ao Kramer. E no episódio 8 da temporada 1 de Mad About You, o Paul Reiser tem que se desfazer do seu apartamento porque é o bachelor's pad, né? E então a Ellen Hunt quer que ele se desfaça do apartamento. E ele vai lá e o Kramer não o deixa entrar, eles falam os dois no corredor. E o Paul Reiser pergunta-lhe, então e o teu vizinho? Ele é uma espécie de comediante, não é? E o Kramer não tinha ideia. E o Kramer diz-lhe, o que é que ele está a fazer agora? E o Kramer diz-lhe, a show about nothing. Ok, cool. Portanto, eles estão todos ligados, são os três da mesma estação, portanto faz sentido. Man About You não teve nem tão um pouco mais ou menos o mesmo sucesso, nem, pronto, também é uma temática diferente. Eu curtia, não me lembro do tema, mas lembro que via durante algum tempo. Era o casamento, olha, está a passar na RTP Memória agora. E é a história do casal e de como eles se conhecem e depois das peripécias deles como casal e tem alguma piada. Não, é muito diferente tanto de Friends como de Seinfeld. Seinfeld é uma escrita diferente, como eu te estava a dizer, e não estou a duvidar da qualidade, não acho que seja pior do que Friends, nem pouco mais ou menos, acho que é diferente e acho que tem muito mais qualidade em algumas coisas, e uma delas eu acho que já comentei contigo, que é hoje há coisas em Friends que não passariam. Por exemplo, o facto do casting ser maioritariamente branco e... portanto, não haver aqui diversidade nenhuma. Há um personagem que é afrodescendente, que depois é namorada do Ross, mas já é temporada 8 para aí. Inglesa. E portanto, e no Seinfeld não. No Seinfeld tu vês diversidade, tu vês não só atores de outras etnias, mas depois também os próprios personagens de outras etnias. E até acho engraçado que no Seinfeld há uma frase recorrente que eles têm, que é quando alguém é homossexual, eles dizem not that there's something wrong with that, que é recorrente de, olha, nós não estamos a dizer nada de mal. Enquanto que em Friends há muitas piadas que hoje poderiam ser consideradas homofóbicas. Friends é, na verdade, um marco, porque traz a comédia tradicional de uma situational, de uma sitcom, portanto, de uma comédia situacional. Eu não sabia que isso era da cunha sitcom. Sitcom e situational comedy. Okay. E tem um formato muito interessante. Cada episódio tem 3 histórias. Também não sei se já tinhas reparado nisto. E as 3 convergem para um final. Tem uma história principal. Não é? Posso dar um exemplo? Posso-te dar um exemplo. Agora tenho aqui... imagina, no episódio que toda a gente descobre que a Mónica e o Chandler estão juntos. Esta é a história principal. Mas depois há uma história paralela que é um casting do Joey, se não estou em erro. Eu espero não estar a dizer aqui uma grande asneira. E há outra coisa qualquer também da sabática do Ross. Ou é da sabática, ou é dele de ir para o apartamento novo, ou é do filho. E depois elas acabam por ligar-se no fim ou são três? Elas estão as 3 sempre um bocadinho, tocam-se, não é? Mas cruzam-se a dada altura dos episódios. Todos os episódios têm este formato. Eu não te sei dizer, senhor guionista, não faço ideia, poderás-me confirmar um dia se este é o formato normal de uma sitcom. Porque se calhar até é, e eu estou a dizer isto como se fosse uma grande coisa. Sitcom, não sei, há algumas regras para fazer um episódio que têm a ver com os atos, mas depois isso que está a dizer chama-se FIS narrativo, em inglês Narrative Strand. E que eu saiba, não tem que ser 1 ou 2 ou 3, e nesse caso são 3, às vezes na Guerra dos Tronos são 57 mil, mas não sei se tem que ser um determinado número por episódio de FIS narrativa. 57 mil indeed. Olha, faz agora anos que a série acabou.
paz à sua alma. Então, o Seinfeld é o Seinfeld, desculpa. Friends é uma lufada de ar fresco, porque vem um pouco retirar medo às pessoas irem viver para Nova Iorque. Porquê? Isto também é uma coisa que eu fiquei a saber há pouco tempo. A cidade de Nova Iorque, até o Giuliani ser mayor, era uma cidade muito perigosa, com alta taxa de criminalidade, muitos sem abrigo. Depois houve uma data de políticas que tentaram trabalhar isso, e isto é público. E houve as próprias televisões nacionais fizeram campanhas para assegurar, portanto, para atrair pessoas, não só pessoas, mas turistas. E o Mad About You, o Seinfeld e o Friends fizeram parte dessa campanha. Porque até então as sitcoms ou eram passadas em meios rurais ou em Los Angeles, ou, portanto, ou eram nos subúrbios de algum sítio. E estas três eram sempre passadas na cidade e retiravam um pouco daquele medo das pessoas, que as pessoas tinham de ir à cidade. E é interessante porque resultou perfeitamente. Não sei se foi só por causa das séries, mas resultou muito bem. Porque tu hoje vais a Nova Iorque, não vais só ver as coisas que sabes, sei lá, que já lá estavam, não é? Tipo, sei lá, um Central Park, uma Estátua da Liberdade, mas vais ver The Village, onde era o apartamento de Friends, vais ao bar, ao café onde o Seinfeld ia sempre, sim. Portanto, tens estes pontos turísticos que depois também foram acrescentados por outras séries, como o Sex and the City, não estou a retirar. Sim, mas se calhar em termos de terem sido mais precursores, aí pode realmente haver uma ligação. E nunca tinha pensado nisso, mas faz sentido. Porque é que Nova Iorque Nova Iorque é a capital dos Estados Unidos, não é? Eu sei que é Washington DC, mas de certa forma não estou a dizer que é por causa de Friends, mas certamente há de ter tido um certo impacto, porque realmente, sei lá, se o último episódio de Seinfeld, por exemplo, não sei porque memorizei isto, de uma entrevista que ele deu ao Larry King, em que o LarryKing está a perguntar ao Seinfeld se ele foi cancelado, e ele diz que 70 milhões de pessoas viram o último episódio. O último episódio de Friends, eu não tenho o número, mas também andará nas dezenas de milhões. Só nos Estados Unidos, portanto, no resto do mundo, ao longo das décadas, porque não é só o último episódio quando ele é transmitido, também há de ter sido visto, eu arriscar-me a dizer, ao longo das décadas, por mais de 100 milhões de pessoas. E sem agora, dúvida. Aliás, há mais gente que viu Friends do que viu Seinfeld. Sim, imagino. É mais comercial, não é? O Seinfeld é mais... eu ia dizer de nicho, mas é estúpido dizer nicho sobre uma das séries mais vistas de sempre. Mas os personagens são, à falta de melhor termo, são um bocado mais quirky. No Seinfeld, no Friends, são personagens com os quais... Por exemplo, eu adoro Seinfeld, eu prefiro Seinfeld a Friends, mas eu não me identifico com nenhum deles. Friends, não é que me identifique inteiramente, mas identifico várias partes de mim quase com qualquer um deles. É mais transversal à sociedade, acho. E não sentes que o teu personagem preferido em Friends foi mudando ao longo da tua vida? O meu personagem preferido de Friends sempre foi o Chandler, mas quem eu gostava mesmo muito de ser era a Phoebe. E quem eu acho que sou exatamente é a Mónica. Portanto, percebes? Coisas assim. E acho que em Seinfeld tu tens razão. Tu tens ali personagens... Não é... Em Friends os personagens são perfeitos. Ok? São pessoas sem nenhuma malícia à partida. São boas pessoas. Eu diria que a Courtney Cox, que chama... Mónica? A Mónica é um bocado intriguista, por exemplo. O Joey é puro, a Phoebe é pura. Mas são personagens muito estáticas. Sim, não tens ali grande, sei lá, não tens ali o grande defeito. Mas agora que falaste na intriguista também me lembrei de outra coisa. Friends não só marca toda a geração da altura, como depois já há 20 anos que é uma das séries mais vistas, não é? Mas depois também influencia todas aquelas que vêm a seguir, que foi o caso de How I Met Your Mother. How I Met Your Mother tem piadas
que são coladas a Friends, os personagens e mesmo a própria história está construída sobre Friends, portanto, é um apartamento em Nova York, é um conjunto de amigos que está sempre num bar, não no café, mas está sempre num bar, são quase todos solteiros, à exceção do Marshall e da Lily, que depois, entretanto, também casam, portanto, tem ali uma ligação, mas há mesmo as teorias do Barney, são muito, algumas delas baseadas na Chandler. sim, no Chandler e no Joey, na cena dele ser do Joey ser um Mas o encantadão. Joey não é manipulador como o Barney. O Barney, Não, é isso que eu estou a dizer. O Barney não era meu amigo. O Joey é. Não, não é isso que eu estou a dizer. O que eu estou a dizer é que há muitas coisas do Barney que são baseadas em coisas que o Chandler fez que o personagem do Chandler faz nos Friends. Não estou a dizer que são o mesmo personagem. Do Joey, quer dizer. Do Joey, sim. Portanto, não estou a dizer que são o mesmo personagem, mas há muita cola aqui, vem muita... que é muito giro. Agora, também te posso dizer que se calhar How I Met Your Mother vai muito mais fundo nos personagens e se calhar depois também isso traz coisas menos boas, porque hoje há piadas de How I Met Your Mother que eu fico... Sabes? Como é que é possível isto na altura? É engraçado tu dizeres hoje, porque realmente a chamada não acabou assim há tanto tempo, acabou tipo há 10 anos ou 3. E mal, mas não foi há 2 anos ou 3, foi há mais, foi para aí há 6 anos. Mas tu dizes hoje como se tivesse sido há muito tempo. Tu achas que Friends corre o risco de poder ver alguns episódios cancelados no futuro? Acho que há... Talvez não, porque são coisas muito subtis. Se calhar mais depressa que se cancela um episódio de Seinfeld do que um episódio de Friends, porque são coisas muito subtis, porque é como eu estava a dizer, é muito mais flat. Os personagens são mais unidimensionais e então acho que há menos risco. Tem ali algumas nuances e tu percebes, mas talvez não chegue a ser cancelado. Acho que há episódios de How I Met Your Mother claramente canceláveis e há episódios de Seinfeld que sim, que podem chegar aí. Portanto... Sinto que How I Met Your Mother talvez tenha entrado ali no zenith, a partir do qual depois começou a descer, na medida em que parece como que... Friends, a última temporada é mesmo ali saca-rolhas, aquilo é uma coisa terrível. Isso talvez também, mas eu não estou a falar em termos de qualidade, estou a falar em termos daquilo que é permitido, eu digo permitido com P minúsculo, em que parece que o pessoal começou a perceber-se que pode ser um bocado jabardo e pode ser estúpido no conteúdo que produz, e então produz, lá está, o Barney sendo o apogeu de tudo o que há de errado nos homens, em alguns homens. No machismo. E pronto, a maneira como ele... É que ele não só é uma pessoa que mente e trata as mulheres como se fossem pequenas ou grandes vaginas que estão lá para ele desfrutar delas, como também, além disso, também é sempre visto como uma personagem muito querida e depois no fim, para não estar a estragar quem não tenha visto How I Met Your Mother, parece que há ali uma cena que faz com que tudo faça sentido e não faz. E não é só ele, os outros personagens para mim também são todos merdosos, mas isso podemos fazer noutra altura um episódio sobre How I Met Your Mother. E depois, a partir daí, o pessoal começou a ganhar mais alguma consciência acerca de algumas coisas, então começa a não ser tão fixe ter personagens com tantos defeitos como os de How I Met Your Mother. Portanto, se calhar agora estaremos mais ou menos numa altura como a altura dos Friends, em que, obviamente, o Friends terá algumas piadas que são foleiras de ouvir hoje em dia, mas parece-me que não é tanto como aquela malícia como era o How I Met Your Mother, e que acho que é um bocado como estamos agora. Porque, obviamente, nós agora também temos séries que podem ser perfeitas em termos de coisas que não ofendem ninguém, e nós não sabemos quem é que vai ofender no futuro. Porque, para o bem e para o mal, quando o Seinfeld, por exemplo, faz uma piada com um ameríndio, é completamente sem maldade, é na boa. E há um episódio em que ele faz uma piada, ele tem uma namorada que é descendente. É disso que eu estou a falar, ele tem tipo uma estátua ou assim, uma cena qualquer. E ele não conseguia prever que aquilo poderia ser ofensivo, assim como nós hoje em dia podemos fazer algo cheio de cuidados e não conseguir prever que vai ser ofensivo.
Não, mas durante o episódio, a namorada dele sente-se constantemente ofendida. Aliás, até por expressões por expressões depois que ele usa, depois está sempre a não é um usar, exemplo. que Sim, parece. sim. Ok. Mas a questão de Friends é que eu acho que lá está, é muito superficial, portanto talvez não chegue aí. E tentou-se repetir a fórmula muitas vezes. A How I Met Your Mother foi só porque foi mais bem sucedida, mas tentou-se repetir a fórmula, por exemplo, numa série muito gira, que foi uma pena não ter pernas para andar, mas acho que também teve muito a ver com os guionistas e com a greve dos guionistas que veio estragar aqui muitas séries na altura. Não sei se tu te recordas disto, até eu acho que houve muitas que terminaram por isso. Foram 2 meses com os guionistas em greve e pronto, houve séries que perderam imensa qualidade. Uma delas afetadas também foi Lost, por exemplo. Mas havia uma série que era Happy Endings, Eu vi. em que sofreu muito com a greve dos guionistas, em que estava a tentar, lá está, recuperar a fórmula Friends, não na cidade de Nova Iorque, se não estou em erro, era em Chicago, mas aqui com uma perspectiva um bocadinho diferente era após o término de uma relação de 2 personagens, havia um casamento entre um afrodescendente e uma mulher caucasiana, havia o homossexual, menos clichê homossexual de sempre. Portanto, eles tentaram recuperar a fórmula, mas talvez, não sei, não tenha colado na altura e depois a greve dos guionistas não ajudou. Eu não acho que tenha havido algo que se tenha aproximado tanto do sucesso de Friends pós-Friends como How I Met Your Mother. Mas também acho que How I Met Your Mother caiu no erro de continuar ad eterno com as temporadas, tal como Friends caiu nesse erro, que Seinfeld não caiu, que foi... mas Jerry Seinfeld é, se calhar, uma pessoa mais inteligente, não sei. E a questão também lá está, de serem personagens se calhar mais estruturados, com mais camadas, e depois acabar por lhe dar aqui um espaço para ser não gostável, vamos dizer assim. Tu começaste por dizer, quando ainda não estávamos a gravar, que vai haver outro episódio ou o que é que vai acontecer? Vai haver outro episódio, dia 29, Um na episódio só. HBO Max, há um episódio de Friends. O que é HBO Max? HBO Max é uma HBO em esteroides. É tipo premium. Que é uma plataforma de streaming também, e que da HBO, mas que não tem só as séries de sempre, mas tem, sei lá, filmes, por exemplo. Houve até uma polémica há pouco tempo por causa de HBO Max ter comprado os direitos de um filme, se não estou em erro, da Warner Brothers, e passá-lo diretamente para a HBO Max sem passar pelas salas de cinema, tanto por estarmos em pandemia, como porque provavelmente lhes dá mais lucro, não sei. Mas é uma plataforma de streaming que está agregada à HBO, que é da mesma organização, digamos assim. E este episódio já era para ter sido ano passado, em maio do ano passado. Eles já lançaram muitos teasers, há a repetição daquela... há um teaser a circular aí nas redes, que é a repetição daquela cena em que eles estão a jogar aquele jogo do episódio que trocam de casa, que elas perdem a casa para eles. Diz? Outra Kids, acho que foi, não é? Não. Em que eles têm que jogar um jogo e se eles ganharem, ficam com o apartamento delas. Se elas ganharem, eles têm que se livrar do galo e da Chick and the Duck. E o episódio é aquele que o Ross faz perguntas e tal. E eles têm um teaser a circular nas redes sociais, e eles agora, neste momento, a fazer a réplica dessa cena deles no sofá, okay. E a Rachel a dizer Transpondster. E é assim, é ligeiramente doloroso. Tu veres o Joey barrigudo, veres o Ross e o Chandler com botox, que é uma coisa que... Pronto. Elas as três estão muito bem, mas pronto, mas lá. Mas geralmente, os homens, eu tenho a ideia que os homens envelhecem melhor que as mulheres. Mas aí foi ao contrário.
quer dizer, ali, a Rachel, pronto, a Jennifer Aniston está como há 20 anos atrás, quase. A Lisa Kudrow, por exemplo, sempre foi, advogou, a Lisa Kudrow é mais velha do que todos eles, mas, portanto, se calhar começou-se a notar mais cedo do que os outros, mas ela também sempre advogou não utilizar nem plásticas, nem fazer plásticas, nem botox, nem nada, porque isso lhe retirava a grande qualidade dela como atriz, que é a expressão, não é? A Courtney Cox teve botox e fez algumas intervenções cirúrgicas ao longo da vida dela, mas há uns anos também, há 2 anos, acho eu, também decidiu, não, já chega, vou retirar tudo isto, tirou o silicone que tinha nos lábios e pronto, assim uma data de coisas. E pronto, e a Jennifer Aniston acorda às 3 da manhã para fazer exercício, portanto... Ok. Eu estou a dizer isto, mas também eu estou a dizer que os homens tendem a envelhecer melhor, mas pode ser simplesmente por aquela velha questão de que acho que as mulheres ligam mais a carisma do que os homens são mais superficiais. E então, por exemplo, porque é que as mulheres, isto é outra conversa, mas porque é que as mulheres tendem a ter operações cirúrgicas de estética mais do que os homens? E de certa forma é por causa da culpa dos homens, porque eles é que valorizam isso. Não estou a dizer que as mulheres não possam ter operações porque se valorizam a sua própria imagem, claro, mas acho que também está relacionado. Catarina, muito obrigado. Para Obrigada eu. o próximo episódio vamos continuar em Nova Iorque, mas